Oi, a paz do Senhor a todos. Como é que está a semana de vocês? Espero que esteja tudo bem. E eu queria refletir hoje um pouco sobre o tema santidade, né? É um tema que é bastante necessário ser abordado porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus, né? E o que é esse ver a Deus? Esse ver a Deus não é só quando a gente for para o céu, que a gente vai se reunir com Deus, não. Esse ver a Deus é ver a Deus hoje aqui na Terra, nos mínimos detalhes do nosso dia a dia, né? Ver Deus se movendo nos nossos dias, ver Deus se revelando para a gente a cada dia, entendeu? Ter moveres sobrenaturais do Senhor. Então, ver a Deus não é só na hora que a gente for para o céu, que a gente morrer. Ver a Deus é ver a Deus todos os dias, né? Ver a Deus na nossa vida, agindo na nossa vida. E como o Senhor, como a palavra de Deus diz que o Senhor ele é santo, 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 então sem santidade a gente não pode ter essa comunhão e esse relacionamento com o Senhor, né? Que faz parte da santidade a mortificação da carne, né? A gente buscar o Senhor mortificando a nossa carne, porque a partir do momento que a gente mortifica a nossa carne e a gente procura alimentar o espírito, a gente vai estar vivificando cada vez mais o nosso espírito, e quando a gente passa a viver muito mais pelo espírito do que pela carne, a gente passa a ter essa comunhão maior com o Senhor, a gente passa a ter um relacionamento maior com o Senhor, intimidade, de entender o sobrenatural, de ver os moveres, de entender a voz do Espírito Santo nos falando, né? E a gente pensa assim, a santidade é só para ver o Senhor, né? Não é só para ver o Senhor na eternidade, é para ver o Senhor aqui, para ter relacionamento com Ele aqui. Porque é aquela coisa, a gente pensa assim, como que a gente quer vir um dia a morar no céu, morar com Deus, né? Passar a eternidade com Deus, se a gente diz assim, eu não tenho tempo aqui na Terra. Então você quer passar a eternidade com o Senhor, com alguém que você não tem tempo para conviver com Ele aqui na Terra, né? Com alguém que você diz que conhece, mas não conhece bem, né? Você não tem tempo para Ele. Eu não conheço bem o Senhor, eu não busco Ele bem, porque eu não tenho muito tempo de ler a palavra, né? Alguns justificam isso. Não tenho muito tempo, mas eu quero passar a eternidade com esse ser, né? Então é um questionamento que a gente tem a se fazer, que a gente quer passar a eternidade com Deus, né? Com um ser que a gente não tem tempo aqui na Terra, que a gente não tem intimidade, que a gente não conhece verdadeiramente, porque como que a gente conhece a Deus? Como que eu posso conhecer a Deus? Tudo que a gente precisa conhecer sobre Deus e saber sobre Deus está aqui na palavra de Deus. Então, tudo que precisa ser revelado vai ser revelado aqui na Bíblia, e o entendimento da palavra de Deus vem através do Espírito. A gente não entende as coisas sobrenaturais através da carne, né, da nossa mente. A gente entende as coisas sobrenaturais através do Espírito, no Espírito que é revelado. Então, quanto mais intimidade com o Senhor a gente tem, quanto mais a gente busca essa vivificação do Espírito, né, e a morte diária da carne, mais a gente vai ter a revelação de quem Deus é, da palavra de Deus, mas a gente vai confiar no Senhor. E é necessário isso, né? E aí aquela pergunta, como que a gente mata a nossa carne e vivifica o espírito? Através da busca constante, diária, e principalmente uma forma muito poderosa de alcançar isso é através do jejum e da oração, né? Da busca por Senhor e de jejuar, porque quando você está jejuando, você está matando as vontades que você tem da sua carne, né? E a palavra também de Deus diz isso, né? Que oferecei os seus corpos como sacrifício, né? Então, quando você oferece o seu corpo como sacrifício, você deixa de matar uma vontade sua, que é a vontade do alimento, porque o jejum, ele é a abstinência de alimento. Por mais que muitas pessoas queiram dizer, eu estou jejuando de rede social ou de, não sei, de alguma outra coisa, isso é um propósito que você está fazendo com o Senhor, não é um jejum. O jejum é a abstinência de alimentos. Então, quando você para de comer de uma certa forma para se dedicar ao Senhor, não é parar de comer simplesmente não buscar o Senhor, né? Que aí é só uma dieta, né? Quando você para de comer, e nesse momento que você para de comer, você
intensifica a sua busca pelo Senhor e se consagra também ao Senhor, agregando outras coisas, né? Como buscando não estar tanto na rede social, buscando não ouvir músicas seculares, buscando ouvir louvores, se consagrar mesmo ao Senhor, você vai ver o mover de Deus e você vai estar alimentando o seu espírito e matando a sua carne, porque você vai estar deixando de comer, de se alimentar, de satisfazer a vontade que é sua, né? Porque o alimento, ele não é só para o seu corpo, ele também é uma forma de prazer, né? De sensações. A gente se reúne às vezes com a nossa família, né? E tem esse momento de comunhão, e sempre tem, né? Aquela parte do alimento, porque o alimento, ele nos traz prazer, ele nos traz emoções. Então, quando você deixa de se alimentar e tenta nesse tempo, que é de acordo com cada pessoa o tempo, nesse tempo se consagrar, buscar o Senhor, ler a palavra, louvar, você vai ver moveres, né, de Deus. Você vai ver, às vezes não é ali na hora de imediato, né, o jejum às vezes não acontece de imediato, esse mover, mas às vezes acontece depois, né, e o jejum, ele não é só para alcançar bênçãos, né, ele pode ser um jejum para se consagrar, para fortalecer o seu espírito, né, para ter mais de Deus. E é isso que eu queria falar. Eu estava assistindo um podcast, né, com o pastor Cirilo, e ele fala muito sobre quando a gente está jejuando, a gente começa a pensar muito em coisas que a gente não queria pensar. Tipo, quando a gente está jejuando, às vezes a gente pensa muito em comer. Justamente quando a gente está jejuando, é que vem mais vontade de comer certos alimentos, é quando aparece mais opções de alimentos diferentes, né? E não só isso, às vezes a gente tem uma fraqueza para alguma outra área, né? Que não é o alimento. E quando você está jejuando, você começa a pensar muito nessa área, às vezes começa até a ter pesadelos com isso, né? E você começa a se culpar pensando: se eu estou pensando muito nisso, é porque não está dando certo o meu jejum, ou é porque eu não estou liberta disso. E é o contrário, né? Ele é uma pessoa que costuma muito se consagrar, o pastor Antônio Cirilo. Acho que é Antônio Cirilo o nome dele. É o pastor Cirilo, né? E ele costuma muito se consagrar e jejuar bastante, né? E ele fala que quando você está jejuando, que você pensa muito numa coisa, é o contrário. É Deus te libertando disso, né? Isso já aconteceu bastante comigo, de eu estar jejuando, e aí quando eu estou jejuando é que eu penso mais em comer ou em outra área que eu tenho uma fraqueza, né? Às vezes eu começo a ter pesadelo e eu me culpo, né? Por que eu estou pensando nisso? E aí ele falou que é o Senhor te libertando desse problema, né? E a gente, às vezes até para isso a gente tem que ter uma visão espiritual de entender o mover do Senhor, né? E durante o jejum eu queria compartilhar algo que eu vivi. Teve coisas que eu vivi após um jejum e teve coisas que eu vivi dentro do jejum, né? E eu já tinha compartilhado aqui num vídeo que eu ia falar sobre isso, que é importante a gente buscar estar em comunhão, estar na igreja, né? A gente se congregar é muito importante, mas também é importante o nosso momento a sós com o Senhor, né? De Mateus, né, que diz: fecha a tua porta e ora teu Pai em secreto. É muito importante, isso também é muito importante, esse momento a sós com Deus. E aí, num momento desse, que eu estava num jejum, eu estava buscando muito o Senhor, eu estava sozinha no meu quarto, orando, jejuando, né? Não era o primeiro dia do meu jejum, e não era o primeiro jejum, eu já tinha feito outros, né? E eu ficava me questionando: mas de que está valendo esse jejum? Porque eu não vejo acontecendo nada, né? Eu ficava me questionando, eu não vejo mudar a minha situação. E aí parece que Deus, em um momento desse, Ele me respondeu, mas não foi de imediato. Depois de vários jejuns, começou a acontecer algo que parece que era o Senhor falando comigo, me respondendo, dizendo assim: você não viu ainda, né, o mover, mas eu vou te mostrar que está acontecendo um mover no sobrenatural, que ainda não é a hora de você ver, mas que esse mover está acontecendo, né? E eu estava no meu quarto, estava em jejum, estava orando, e nesse momento eu estava assistindo uma pregação pela internet, né? Não era uma pregação pessoalmente, porque muita gente pensa que pessoalmente é a única forma que serve, que existe a presença de Deus, e às vezes não. Deus, às vezes, Ele está ali, só você
o Espírito Santo e Deus, ele está ali, né? Não é só na igreja em si. E ali naquele momento que eu estava em jejum, assistindo essa pregação, eu sou uma pessoa até suspeita para falar sobre isso, porque eu era uma pessoa que eu ficava muito em dúvida, né? Quando eu não estava na igreja, porque eu venho de uma... eu era visitante de uma outra igreja que era mais tradicional, né? E a partir do momento que eu fui para uma igreja que é da Assembleia, eu comecei a presenciar outras coisas que eu ficava me questionando, né, sobre o batismo em línguas, né, sobre o falar em línguas estranhas. Não que eu duvidasse, mas que eu achava aquilo muito estranho. Eu ficava me perguntando, será, Senhor, como é isso? E quando eu comecei meu processo, né, de conversão, comecei a viver aquela fase, eu começava a, mesmo sem entender, a ter uma certa dúvida, até um certo preconceito, né, vamos dizer assim, no íntimo, né, no meu íntimo, que eu não falava para ninguém, mas eu pensava muito sobre isso. Mesmo assim, eu comecei a pedir aquilo, eu comecei a pedir ao Senhor que eu fosse batizada, né, no Espírito Santo e que a manifestação fosse isso, né, orar em línguas estranhas, porque eu via as outras pessoas fazendo e eu achava que aquilo ali seria uma forma do Senhor me revestir, né? Porque eu me achava muito vulnerável por os ataques espirituais, né? Eu estava sofrendo um ataque espiritual muito grande na minha vida e eu achava que com aquele revestimento, instantaneamente ia passar esse ataque, que eu estaria revestida. Comecei a pedir muito isso, né? Conforme eu fui pedindo, buscando, uma vez eu busquei isso numa igreja, presencialmente, uma irmã orou por mim e declarou e colocou a mão na minha cabeça e tudo, e não aconteceu nada. Não aconteceu nada e aquilo ali foi de uma certa forma, eu acabei esquecendo um pouco, deixando de lado e tudo bem. Não é que eu não desejasse mais, mas acabou que eu acabei focando em outras coisas. E aí, durante esse jejum, eu não esperava de forma nenhuma. Como eu falei, eu tinha dúvidas, eu questionava esse dom, né? Eu tinha minhas dúvidas. E do momento para o outro, não foi algo pensado, não foi algo que no momento estava buscando, não foi algo que... Nada disso, né? Era uma pessoa até meia, como eu falei, que ficava, será que isso é mesmo? Que isso existe mesmo? Será que isso é para mim, né? E aí, de uma hora para outra, eu estava no meu quarto, em jejum, assistindo essa pregação e veio. Eu comecei de uma hora para outra. Repentinamente, eu comecei a orar em línguas e eu estava na minha cama assistindo e de repente eu caí no chão e comecei a chorar muito, me derramar. E eu não conseguia parar de orar em línguas. E eu na minha mente, eu ficava pensando, o que é que eu estou falando, sabe? Que o inimigo, ele começa a querer questionar aquilo, né? E o que é que eu estou falando? O que está acontecendo? Eu não esperava de forma nenhuma que aquilo acontecesse, né? Principalmente da forma que aconteceu. Eu sozinha no meu quarto, orando, jejuando, como eu já tinha feito várias outras vezes, e veio de uma hora para outra, né? Comecei a orar, e eu, o que está acontecendo? E ali durou uns minutos, né? Eu orando e chorando muito, e passou, né? Passou, e aí depois eu consegui parar. E depois eu fiquei me perguntando, será que isso foi só uma vez? Será que isso vai acontecer de novo? Né? E desde aquele dia, então, eu comecei a todos os dias, né, a orar em línguas, apesar do inimigo começar a soprar na minha mente que aquilo ali não tinha nada a ver, que aquilo, sabe? Porque o inimigo, ele sopra isso, porque ele sabe o poder que é a oração em línguas, o poder que é não para outras pessoas, mas o poder que é para comunhão sua, pessoal. Entendeu? E eu queria trazer esse testemunho, mas acabei fugindo um pouco da palavra que eu queria compartilhar, né? Que é a santidade, que é buscar o Senhor. E aí, aqui em 1 Coríntios 10, no versículo 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então isso fala sobre a tentação da carne, que muitas pessoas dizem assim, eu caí no pecado, eu não queria ter caído. Então, quanto mais firme você está no Senhor, buscando,
ele não promete que a gente não vai ter tentação, ele diz que a gente vai ter tentação, mas ele promete que a gente vai conseguir resistir, entendeu? E a gente vê a história de José, né? José, ele estava ali, a mulher do faraó tentando, de Potifar tentando tentar ele, né? E ele simplesmente disse assim, eu não vou confiar em mim, na minha carne. Então José correu, ele literalmente correu da tentação. E muitas vezes a gente não tem que achar que a gente é super forte, né? E dizer assim, eu tô aqui, mas eu vou resistir. Não, literalmente tem momentos que você tem que fugir da tentação, ou então nem andar perto. Se você sabe que tal coisa te tenta, nem chega perto, nem se arrisca a estar ali naquele meio que você sabe que você pode cair, né? E se você tiver que passar por um momento que você vai precisar ser tentado mesmo, o Senhor, ele garante o escape, tá aqui. Ele diz assim, que ele é fiel, que vocês não vão ser tentados além do que vocês vão conseguir suportar, e mesmo assim ele providenciará um escape para que possam suportar. Então, o que eu falei, né, sobre o jejum, acabei contando um testemunho meu, né? Mas a santidade é isso, é uma busca diária de você matar a sua carne, tentar vivificar seu espírito, né? Principalmente através do jejum, da oração, e nessa busca constante, né, pela santidade, que é uma busca eterna, saber que mesmo que você caia uma vez ou outra, não é normal que você caia sempre no mesmo erro. Então, se você está caindo sempre no mesmo erro, você tem que identificar o gatilho disso, né? O que é o gatilho que está fazendo cair? Certa prática, se você nota que aquela prática te aproxima de cair, foge, né? Como José, corre, foge, não anda próximo. Não brinca com aquilo que vai te fazer pecar, entendeu? Não brinca com aquilo que você vai dizer assim, não, eu caio, mas eu caio de vez em quando e me arrependo. Não, não é normal. É normal cair sim, é normal errar. Mas não é normal você viver caindo e pedindo desculpa, caindo e se arrependendo. Não é normal. Você tem que identificar qual é o seu gatilho, o que é que está ministrando você cair, né, naquilo, e correr mesmo, fugir, entendeu? E eu queria compartilhar sobre isso, né, sobre a busca da santidade, que é uma busca diária, da morte do nosso corpo, de buscar o Senhor e de matar mesmo esses desejos da carne, né, tentar fugir como José correndo, tentar fugir não convivendo com aquilo, né? Tentar fugir dos gatilhos e buscando cada vez mais nessa geração que é tão difícil, né? Atual, se buscar se santificar, que a gente vê que a nossa geração atual é uma geração bastante que relativiza o pecado, né? Que relativiza que tudo é bom, que tudo é amor, é uma geração muito dos prazeres da carne, da promiscuidade, e é difícil hoje em dia você ir na contramão disso, né? E buscar essa santidade, né? É até visto pelos demais como algo brega, como algo que é impossível, né? Que é quando a gente declara que a gente está buscando uma santidade, né? Às vezes no lado sexual, até o casamento, as pessoas riem da gente, diz que é mentira, mas para a gente que anda com o Senhor sabe que nada é impossível para Deus, né? E santidade não é só nessa área, né? Em muitas áreas mesmo. E até na área de uma música, que a gente possa escutar, de uma música que ministra a gente, né? A música, ela me ministra muito, certo tipo de música. Então, eu não escuto músicas seculares, eu tento não escutar, que eu vejo que mexe comigo. E é sobre isso que eu queria compartilhar, para não ficar o vídeo muito longo, né? E eu queria desejar uma semana ótima, né, para vocês, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa revestir vocês com esse poder, né, para vocês resistirem às tentações e fugirem. E a paz do Senhor a todos.